Um outro fator importante é que o imperialismo, de um modo geral, é possível ver isso daí pelos comentários que foram feitos sobre a eleição, vê com extrema desconfiança a acentuação da política contra os palestinos, né? Obviamente que o Netanyahu, à medida que ele perde lastro político, né, que ficou claro nessa eleição, a eleição ela é um pouco contraditória, porque, embora tenha havido um empate, que é o fator fundamental, né, ele teve o que está sendo considerado a melhor eleição até agora do partido dele exclusivamente. Ele nunca tinha tido essa margem de voto de conseguir 35 cadeiras no parlamento. Mas, ao mesmo tempo, no período anterior, a oposição estava extremamente debilitada. Agora existe uma oposição que vai, né, procurar se consolidar como uma alternativa ao governo dele. Então isso daí é um sinal de debilitamento da política da direita israelense, né? Mas à medida que ele perde a sua autoridade política, e ele efetivamente está perdendo a autoridade política, ele vai, né, como acontece com todo governo de extrema-direita, ele vai ser obrigado a aprofundar a demagogia anti-palestina, nacionalista, a favor do reforço do Estado de Israel e essa coisa toda, né? A eleição foi descrita como sendo um verdadeiro show de barbaridades, chegando ao extremo do partido do Likud, que é o partido do Netanyahu, distribui 1.200 câmeras para os seus partidários irem filmar a votação nos bairros árabes, tá? Segundo a própria imprensa israelense, as mentiras, calúnias, ofensas, etc., subiram até o teto, e no final da eleição, quando a situação parecia meio que perdida para o Netanyahu, ele lançou mão de dois expedientes. Um expediente foi dizer que ele vai integrar o Estado de Israel os assentamentos que estão na Cisjordânia, os assentamentos israelenses, porque num determinado momento os israelenses ocuparam uma faixa da Cisjordânia, construíram as suas casas lá e meio que ocuparam, não apenas ocuparam militarmente, como colonizaram a região para tomar conta dela. E a extrema-direita mais religiosa do regime político israelense vem reivindicando a anexação dessa parte, que é uma parte do território da autoridade palestina, ao Estado de Israel. E ele falou que ele vai anexar essa parte. Aí, uma outra jogada que aconteceu durante a eleição foi dada pelo próprio Trump, que declarou que os israelenses deveriam anexar de maneira permanente as colinas do Golã, que pertence à Síria, né? Então, quer dizer, para poder manter uma determinada situação que estava se enfraquecendo visivelmente, que ele podia perder a eleição, ele lançou a mão de um recrudescimento da demagogia nacionalista, né? E ninguém sabe até onde que pode ir isso daí e qual vai ser o efeito de colocar em prática esse tipo de demagogia nacionalista no equilíbrio de forças no Oriente Médio, porque finalmente o Hamas, né, está apoiado aí por várias forças importantes dos países do Oriente Médio. Está apoiado pelo Irã, está apoiado pelo Hezbollah, está apoiado pela Síria. O imperialismo foi derrotado na Síria, foi uma derrota muito grande para Israel. Está apoiado pela Turquia também. Quer dizer, é uma situação crítica. Isso aí pode levar a um enfrentamento mais generalizado, mas com certeza vai levar a uma série de conflitos
que evidentemente o imperialismo considera que podem colocar em risco toda a situação da região, que já é uma situação extremamente delicada. Dentro do bloco direitista, há setores que defendem a expulsão de todos os palestinos do Estado de Israel, que é uma coisa inacreditável, né? Os palestinos e os árabes que moram em Israel, que são, na verdade, cidadãos israelenses, são 20% do total da população, uma população de aproximadamente 5 milhões, quer dizer que seria 1 milhão de pessoas. E alguns setores, inclusive, propõem a expulsão dos israelenses africanos, que é outro problema, né? Porque muita gente não sabe, mas você tem dois tipos de israelenses. Você tem o israelense loirinho, né? Que evidentemente não é originário da Palestina. É um israelense meio postiço que veio da Europa, né? São os chamados Ashkenazi. E você tem o israelense mais tradicional, que é moreno, mais parecido com o árabe, e que vai inclusive até os negros africanos. E existe um racismo muito grande, principalmente contra os negros dentro do Estado de Israel. Setores da ortodoxia religiosa israelense, da extrema-direita, não consideram os israelenses africanos, que se mudaram para lá, que eram judeus em alguma parte da África, eles não consideram essa gente como verdadeiros judeus, né? É um plano quase de guerra civil também. E, portanto, é óbvio que o imperialismo mundial vê isso aí com um certo receio.